Olá a todos, esse é o novo podcast do Leituras Decoloniais. Quem está falando agora é Maria Ferreira. Eu sou uma mulher negra, de pele escura, estou com cabelo num penteado de afro-puff e uma blusa verde e branca. E tenho aqui comigo as minhas colegas Camila Dias e a Isia Pétala. Oi, gente. Oi. Ai, tô muito feliz com esse primeiro episódio. Meu nome é Camila Dias, eu sou uma mulher negra, eu uso óculos, meu cabelo é bem curto, crespo, tô com uma blusa listrada, colorida e brincos de pérola. Oi, gente, eu sou a Isa. Eu também estou muito feliz que a gente está começando esse podcast. A gente já estava ensaiando faz um tempinho fazer isso e estou feliz que está saindo do papel. Eu sou uma mulher negra de pele clara, com cabelo curto, cacheado, preto, e tô de camisa azul. Oi, gente, eu sou a Pétala, tô aqui do lado da Isa. Sou uma mulher negra de pele clara, tô com cabelo solto, tenho cabelo crespo, armado. E estou vestindo uma blusa bege. E estou super animada com esse primeiro episódio do podcast do Leituras Decoloniais. Esse daqui é um episódio piloto, então a gente vai fazer uma apresentação aqui para vocês conhecerem um pouco mais do Leituras Decoloniais, a nossa história, a história de cada uma. E também a gente vai falar sobre organização pessoal, como nós nos organizamos para ler tantos livros, e como a gente se organiza para produzir conteúdo. Eu vou começar, então, a apresentação do meu trabalho. Eu trabalho com internet e criação de conteúdo já há 10 anos, completa 10 anos agora em 2023. Eu criei o Impressões de Maria, que nasceu como um blog e ainda existe. E aí depois ele expandiu, virou perfil no Instagram, canal no YouTube. E eu falo sobre literatura, principalmente com enfoque em questões de raça e de gênero. E eu também sou escritora, tenho contos publicados em 2 livros. O primeiro foi publicado em 2019, junto com as meninas Isa e Pétala, que é o livro Vozes Negras. E o outro livro saiu agora no final de 2022, que é o livro 6 Desejos de Natal. E, para além disso, gosto muito de... Para além de ler, gosto muito de me exercitar, fazer atividades físicas, andar de bicicleta e ler ao ar livre. A minha história com a tecnologia, talvez as redes sociais, ela começou com os blogs também. Isso em 2010, que eu tinha um blog chamado Uma Bela Rosa Negra. E aí, nesse blog, eu escrevia vários textos que vinha de dentro. Apesar de não ser escritora, nunca almejei isso, mas na terapia falaram que era bom escrever, e aí eu montei esse blog e fiquei nele durante bastante tempo. Aí depois veio tudo, né? Facebook, Orkut, primeiro, né? Aí depois Facebook e tal, e até que chegou o Instagram. No Instagram eu pensei, caramba, quero compartilhar com alguém as minhas leituras, porque eu me sentia muito sozinha. E aí, quando eu fiz um perfil, comecei primeiro no meu perfil pessoal, postar meus livros, tal, as coisas que eu estava lendo, e era mais coisas teóricas sobre serviço social, que é a minha profissão, né, de formação. E quando eu fiz um Instagram que era para livros, eu vi que eu não tinha inventado a roda, né? Que já tinha pessoas falando sobre literatura e livros há muito tempo. Isso foi em 2015. E aí eu comecei a falar sem nenhuma pretensão de fazer o perfil crescer ou trabalhar com isso, porque eu era até então assistente social e estava feliz. E fui começando a conhecer muita gente, né? Acho que uma das primeiras pessoas que eu conheci foi a Maria, né, na internet, de pessoas negras, né, falando sobre livros. E fiquei muito feliz também de ver que tinha uma pessoa igual a mim, interessada nesse mundo que é uma bolha. E depois disso, nunca mais eu parei, e parece que o perfil ele foi crescendo de uma forma muito espontânea. Eu não fiz nada, né, para que isso acontecesse. E num belo dia eu falei, poxa, agora eu não quero mais trabalhar como assistente social, agora eu quero trabalhar só com a literatura. E aí fui me especializar, fiz uma pós-graduação em docência em literatura e humanidades,
porque existe também essa coisa, né, de você assistente social, você não pode falar sobre livros. Eu recebia muito essa mensagem, né? E como não? Se o livro traz autonomia para a pessoa, para o indivíduo, e a literatura também faz, né, esse caminho. Então, eu só uni os conhecimentos das humanidades com a literatura e pensei, agora sim, agora eu estou um pouco mais capacitada para isso, e eu venho trabalhando com a produção de conteúdo desde 2015, e agora que eu estou conseguindo ganhar um retorno financeiro, né? Nós todas, né? De uns anos para cá que a gente vem conseguindo ter um retorno financeiro, porque não é fácil, enquanto mulher negra, se colocar num espaço que ele é predominantemente branco, tanto nas editoras, né? Nas publicações, quanto na produção de conteúdo. Mas eu sou uma pessoa feliz de estar nesse espaço, de fazer parte dessa bolha, pensando que quero que isso se estenda cada vez mais para muito mais pessoas e que muito mais gente tenha não só acesso ao objeto livro, né, mas que tenha acesso a todas as outras atividades que envolvem a literatura e o livro, né? É um direito humano. Eu não conhecia essa história de que você tinha um blog antes do Instagram. Tinha. Nossa, e era, assim, muito legal, porque tinha bastante seguidores também. Tipo, na época, né, para um blog, tipo, ter 300 seguidores, era bastante gente que lia, né, os textos, comentava. E, ó, vou te dizer que eu tinha muito mais retorno, muito mais engajamento e interação do que com essas outras redes sociais. Tava até pensando em voltar a ter um blog de novo. Blog era uma rede que as pessoas realmente tinham um engajamento orgânico muito fácil, assim. As pessoas abraçavam essa coisa de criar uma comunidade muito fácil ali no blog. A gente também começou com blog, né? Uhum. Todas aqui fomos blogueiras mesmo, então. A gente é só blogueira mesmo, é a Maria, né, Maria? Mas a gente começou com e eu sou super engajadora de blogs e sites, porque aí não depende de algoritmo de rede nenhuma. Sim, a gente tem vontade de voltar justamente por conta disso, de voltar a ter um site, um blog por conta disso. A gente também, então, começou com blog, e, na verdade, era primeiro um blog de moda, né? Sim, eu comecei em 2012, logo quando eu entrei na faculdade, a publicar textos e coisas que eu pesquisava sobre sociologia da moda, né? E estava muito empolgada com isso e tudo, mas essa parte leitora, né, sempre teve ali ativa, às vezes mais ativa, menos ativa, e aí, aos poucos, eu senti essa vontade de colocar livros, né, falar sobre livros, né, porque eu falava sobre coisas que consumia meu tempo de pensamentos, reflexões, e os livros eram uma dessas coisas, né. Eu e a Ilha sempre a gente teve essa relação, né, a partir do momento que, né, a gente começa a ler junto, de conversar, né, sobre o que a gente estava lendo, né. Então, quando a gente começa a ler os mesmos livros, né, eu chamo a Isa para participar do blog, né, aí a gente muda totalmente o foco do blog e começa a ser mais de livro mesmo. Então, ali em 2014, foi quando a gente mudou o nome do blog e ele passou a ter um foco mais de livro mesmo, e a gente publicar resenhas de tudo que a gente lia ali. E aí, em 2015, um ano depois, a gente abriu o Instagram, né? Eu lembro que o primeiro texto do blog para inserir livro foi um texto bem legal sobre a relação que a Pétala escreveu sobre moda e literatura, né? Sobre como a moda também se inspira na literatura. Eu estou falando isso porque eu tenho incentivado a Pétala a voltar a falar sobre moda, então estou aproveitando. Quem sabe quando a gente voltar com o blog. Seria muito bacana mesmo. O meu blog também, eu falava sobre assuntos diversos, assim, desde a minha profissão, os filmes que eu assistia, os livros que eu lia. Eu escrevia poesia, gente. Que merda, cara. Voltar. E aí teve uma parte que aí foi uma parte que eu fui para... comecei a seguir uma religião, né? E aí deu uma
reviravolta, assim, nos assuntos, nos temas, mas aí depois eu voltei de novo a escrever da mesma forma que eu escrevia antes. Mas eu acho que foi um período muito bom, assim, de entrada, sabe? A nossa geração, né? A gente só tinha os blogs naquela época, né? Sei lá, 10, 15, 20 anos atrás. Era só isso. Eu só conhecia pessoas que tinham blog, né? E era muito gostoso essa troca, né? Eu acho que o blog ele dá essa liberdade editorial maior, porque você não depende de alinhar a linha editorial do seu conteúdo com a entrega das redes sociais, né? E o assunto do momento, necessariamente, né? Então, você consegue estabelecer uma amplitude maior de assuntos e, né, mais liberdade, talvez. E você falou que a Maria foi uma das primeiras pessoas que você conheceu, uma pessoa negra, falando sobre literatura na internet, para nós também. Blogueira, acho que foi, na época, era a única que a gente conhecia. Sim, e a gente a gente conheceu você, Maria, antes do Instagram, a gente seguia o blog. Antes, aí quando gente, eu não sabia disso. Olha só, revelações que eu não fiz. Você é nossa musa inspiradora, Maria! Sim, e aí a gente começou a acompanhar booktubers também, né, depois, e depois a gente descobriu que existia gente falando sobre livros no Instagram. A gente falou, olha só, talvez a gente consiga também migrar para essa outra forma, porque YouTube a gente sempre ficou meio tipo, não sei se a gente consegue esse negócio de ficar falando com a câmera. Aí foto a gente falou, não, acho que dá. Então a gente entrou bem assim. Foto era uma coisa mais de uma coisa de um trabalho estético, tal, que atraía mais a gente nesse Nossa, sentido. E o de vocês era muito louco. Nossa, era muito louco. Vocês, tipo, eles montavam uma produção para tirar a foto do livro e eu ficava olhando e eu falava, gente, que coisa louca. Aí eu até tentei comprar uns bibelô tal para imitar, sempre saiu uma bosta. Eu nunca consegui fazer igual vocês faziam. Mas eu também noto que a gente teve um percurso assim bem parecido, né? Meio que nos mesmos anos, assim, né? Do Instagram, eu digo, né? A nossa entrada no Instagram foi muito, assim, próxima, né? As datas. E as nossas leituras também mudaram muito. Sim, nossa, pra caramba. As nossas mudaram muito. Lembro que a gente lia muita ficção, né? Ficção estrangeira, uns livros, sei lá, Jojo Moyes, nem sei se é assim que fala o nome dela. Tipo, lia esses tipos de livros. A gente pegava muito o que estava, né? A comunidade literária na internet estava comentando, né? Então a gente consumia muito do que a comunidade literária consumia naquele momento, né? Hoje em dia. Mas isso é bom para que as pessoas percebam que, conforme a gente vai lendo e adquirindo esse hábito de ler, os nossos gostos também vão se alterando, né? Eles vão mudando. E cada livro que a gente lê chama para um livro diferente, né? Então, esse caminho de começar, talvez, com livros que sejam mais de entretenimento é benéfico. É benéfico também. Eu não digo que esse livro aqui não pode ser lido. Ele pode ser lido sim, porque a partir desse outros vão chegando, a pessoa vai criando o seu próprio repertório literário, né? E algum dia vai despontar para leituras talvez mais cabeçudas, ou talvez mais que venham de acordo com a realidade que essa pessoa vive, né? Porque eu acho que foi esse também, né, o nosso caminho. A Maria também, né, Maria? Você também começou com uma leitura mais de entretenimento, né? E esse caminho você veio trilhando esse caminho para chegar, né, nas leituras, assim, mais complexas, digamos assim, né? Porque agora a gente não vive cabeçudão, né, gente? Eu acho que eu passei por essa mudança, assim, em relação às leituras, principalmente na época da faculdade. E pelo processo também de me entender enquanto uma mulher negra e o que isso significava, e entender também o quanto que a literatura, por conta do nosso sistema racista, também refletia essas questões. Então, no momento que eu entendi que o que eu estava lendo era reflexo do que o mercado entregava, e o mercado não entregava livros de autores negros, e só promovia livros de autores brancos, e as pessoas consumiam isso sem questionar,
E aí eu comecei a ir atrás também, e aí descobri Carolina Maria de Jesus, e aí todo mundo se abriu. Sim, eu lembro que eu lia muitas coisas voltadas para a área social, né? Então, essas minorias, que são maiorias, na verdade, sempre estiveram dentro do meu currículo da faculdade. Então, nisso eu não me preocupava. Então, eu queria mesmo era libertar minha cabeça. Eu queria ler coisas que que não tivessem a ver com o serviço social, né? Tipo, era Marx, psicologia, era Marx economia, era Marx filosofia, era Marx em todas as matérias que eu tinha e aquilo me deixava. Então, eu precisava ler algo diferente, assim. E gosto, viu? Gosto desse percurso que eu tive como leitora. Eu acho que eu fui bem informada. Também muito dos clubes de leitura, né? Porque antes de fazer parte do nosso clube de leitura, eu fazia parte do Leia Mulheres, Maria ia também, né? Em alguns encontros, tal, aí depois virei mediadora do Leia Mulheres, e aí você começa a ter essa percepção que Maria trouxe, né, de o mercado editorial está entregando o que para quem. Então, começa a se questionar o que eu estou lendo e o que eu posso ler de diferente para desconstruir, né, para quebrar essas amarras e ter acesso a outro tipo de literatura, né. Sobre essa questão do percurso, né, literário, né, acho que a nossa mudança foi mais para essa questão de leituras que conseguissem, né, dialogar com a nossa forma de pensamento, que foi mudando não só sobre livros, mas sobre sociedade, né? Mas a gente ainda consome bastante literatura, a chamada literatura de entretenimento, né? Porque, basicamente, a ficção especulativa está toda situada ali. Mas, mesmo assim, mudou totalmente, né, a forma como a gente enxerga a própria ficção especulativa e a própria ficção literária de entretenimento, né, chamada de entretenimento. Então, não só nós somos essa coisa, né, de como a Maria falou, a gente foi se entendendo, né, enquanto sujeitos sociais, como mulheres negras, mulheres periféricas, e tudo, né, tudo que nos compõe, né, como indivíduo e coletivo, e aí isso foi refletido na nossa relação com os livros, né, porque por mais que a gente leia muita ficção especulativa, você só lê coisas que não contemplam a sua realidade, faz com que você acabe meio que se alienando de si, né? E aí a gente começou a se procurar mais nos livros também, e aí depois começou a procurar ter contato com outras ideias e outras realidades a partir dos livros, né? Então, ter essa procura ainda da literatura pelo prazer, mas também como a literatura como algo que vai nos construir, né? E nos ajudar a ter uma formação autônoma, né? Do que a gente quer para a gente, para enxergar o mundo, para se relacionar com o mundo, né? Então, realmente foi ficando uma relação que a gente começou a ter muito mais cuidado em escolher o que a gente lê, né? Pensando nisso, como nos livros como uma forma de formação mesmo né, do que a gente quer para a gente. E esse processo foi tão intenso que foi moldando também a forma como a gente foi se construindo e acabou, né, chegando na possibilidade, assim, quase que incrível, de se enxergar como escritoras, né, para depois, para a gente poder partir para escrever. E a gente escreve dentro desse lugar de encontro, né, com a literatura que a gente encontrou mais sentido, né, para a gente, né, que é essa literatura de ficção especulativa com um viés de reflexão social, né? Uhum. Então, a gente nem falou. Vocês trazem... Oi? A gente nem falou né, dos livros que a gente escreveu, inclusive. Continua falando, então. Não, é só... a gente falou que a gente escreveu esse conto com a Maria, foi a nossa primeira escrita publicada. A gente escreveu o conto com a Maria, né? No livro com a Maria. O Vozes Negras, nossa coletânea linda. E aí a gente também participa da coletânea Raízes do Amanhã, com um conto de ficção científica também, nas duas coletâneas. E tem a Pétala, né, no Poetas Negros.
Exato. Também tem esse. Tem um poema no Poetas Negras, e a gente também está escrevendo um livro sobre representatividade e representação na literatura, né, de não ficção. Esse para sair aí em breve pela Darkside. Então, são as nossas escritas por enquanto, mas vários projetos também que precisam sair para o mundo. Sim, ó, e falar nisso, vocês escrevendo um livro, eu recebi um convite para escrever um livro. Aí eu pensei, eu escrever um livro sobre o quê? Caramba, nem sei, não sei de nada, nunca passou. Aqui no nosso primeiro episódio. E aí eu falei, bom, se eu fosse escrever, escreveria um livro de crônicas. Porque crônica traz essa coisa da realidade, né? Da minha vivência, e talvez mudar o nome das pessoas, né, para ficar uma coisa assim ficcional, né, uma coisa de realidade, ficção e tudo misturado. Mas eu ainda estou trabalhando essa ideia na minha cabeça. História é o que não falta, né? Ainda mais. Eu super apoio. Você é muito, sabe, ir pela coisa da escrevivência, assim. E eu acho que você é muito da contação de história. Eu acho que você ia, sabe, escrever bem pra caramba, sério mesmo. Eu acho que você tem que apostar nisso. Eu não estou falando só porque eu sou sua amiga, eu estou falando porque eu realmente acredito no seu potencial de escritora. Bom, talvez essa pessoa que me convidou também acredite, né? Então, sei lá. Pode dizer que dê certo. Só falta você mesmo acreditar no seu potencial. Exato. Então, aí a gente volta naquela coisa, né, de sempre achar... Por que o escritor sempre acha que ele não é escritor, né? Não estou me colocando na condição de escritor ainda, mas eu escuto muitas pessoas falarem que quando escrevia não se considerava escritor, só se considerou escritor quando realmente viu o livro na mão, né? Que é a coisa toda acontecendo de fato, porque até então só escrever no papel ou no computador não te considera nem te intitula escritor. Mas para mim, eu acho que escrever um diário você já está escrevendo, né? Você já pode ser considerado, porque se juntar tudo aquilo é uma história, cara, é a história da tua vida. Então, é uma escrita e você pode se considerar, sim, escritor, mas sempre tem aquela coisa, né, ai, como que chama? Esqueci a palavra, gente. Não é da validação, Coisa do impostor lá? Isso mesmo. Sim, impostora que vive em mim, né? Sei lá. Acho que é muito pela coisa da elitização da escrita, né? E da literatura como um todo. Aí o buraco é bem mais embaixo, assim. Muito mais complexo, né? A gente volta a falar sobre isso. A gente vai destrinchar esse assunto num próximo episódio. Agora que a gente já citou as pessoas sobre como nos conhecemos, como iniciamos nesse mundo de falar sobre livros na internet, a gente vai situar vocês também que estão nos ouvindo sobre como surgiu e como nasceu o Clube Leituras Decoloniais. E também foi um nascimento que eu acho que tem tudo a ver com a nossa história, porque a Camila teve essa ideia inicial e aí ela me convidou as meninas, isso no final de 2019, não foi? E aí a gente fez algumas reuniões iniciais ainda em 2019 e a ideia era lançar o projeto. A gente fez as reuniões iniciais para discutir o que seria. A gente não tinha essa ideia de clube ainda. Então, o que a gente poderia fazer juntas e construir mesmo alguma coisa coletiva, já que a gente gostava muito uma das outras e tinha essa pegada de se enxergar nas outras e de se construir também enquanto coletivo, como que uma poderia fortalecer a outra e expandir isso para outras pessoas também. Também porque naquele momento o mercado editorial tinha pouca abertura para criadores negros e a gente queria construir um projeto que nos desse uma monetização mesmo. E aí, a partir das nossas reuniões, a gente pensou no Leituras Decoloniais, que seria um clube de leitura, e na primeira ideia ele seria presencial e aconteceria em São Paulo.
Sim. E aí, em 2020, que seria quando aconteceu o lançamento, a gente fomos todos pegos de surpresa com a pandemia. E a gente resolveu liberar, então, o clube como online. Tem sido online até então. Pode ser que mude em algum momento, pode ser que tenha alguns encontros presenciais em algum momento. E tem sido muito bom ser um clube online, porque ele chega em muitas pessoas do Brasil. Ele está em todos os estados do Brasil, na verdade. As pessoas que participam E no estão exterior no Brasil também. inteiro e no exterior também. Então, quando a gente vê que tem pessoas que estão em Paris, em Londres, em diversos países, a gente fica muito feliz com o alcance que o clube tem. E o Leituras Decoloniais é um clube que nasceu primeiro para ser uma forma de monetizar os nossos trabalhos, uma forma de nos manter fazendo a nossa produção de conteúdo de uma forma saudável, sem precisarmos nos enchermos de trabalho e de trabalhos extras sem a gente conseguir dar conta. Então, uma forma de fazer isso com muito mais saúde mental. E também, como forma de recompensa, a gente dá para os nossos apoiadores algumas recompensas, né? Então, tem um clube de leitura, as pessoas conseguem participar de sorteios, participar dos encontros, que são uma das melhores coisas, e também dos encontros de discussão do livro mesmo, e de escrever sobre o que foi que a gente vivenciou. E aí o clube ele tem como objetivo não é ler qualquer livro, né? A gente faz uma curadoria muito pensando no que os livros vão nos permitir discutir em cada encontro. Então a gente sempre pensa nas questões sociais, nas questões raciais, questões de gênero. E assim, cada encontro é muito rico porque a gente consegue, a partir da leitura, falar de temas diversos. Então tem sido muito incrível. E se as meninas quiserem complementar também como que elas enxergam o Leituras Decoloniais. Eu acho interessante a gente, né? Estava falando da nossa história, né? De como a gente começou a trabalhar e tudo, e a gente percebeu que a gente, né? A gente começa a trabalhar com literatura na internet quase ali, muito próximo, né? A gente está aí todas quase de 8 a 10 anos, quase, trabalhando com literatura na internet, e a gente lança o Leituras Decoloniais em 2020, né? E é a partir daí que todas nós começamos a monetizar o nosso trabalho, né? Então foram todos esses anos sem monetização e a gente teve que se juntar para começar a monetizar, né? Eu acho muito legal, né, perceber todo esse nosso caminho junto que a gente teve, então, muitos anos, né, de aproximação e de observação uma do trabalho da outra, de apoio uma do trabalho da outra, para depois a gente chegar nesse momento de se juntar para conseguir, juntas, né, começar a monetizar, né? E é interessante perceber que antes do Leituras Decoloniais, nenhuma de nós monetizava, né, o nosso trabalho com literatura, com produção de conteúdo literário na internet. Sim, e quando eu chamei vocês para conversar sobre o que a gente podia fazer, eu fui com sangue nos olhos, né? Porque eu estava assim em choque. Como que a gente presta um serviço? Porque é um serviço prestado gratuitamente. A gente tem que entender, e quem nos ouve aqui tem que entender que trabalhar na internet é trabalho. O quanto de pesquisa que a gente tem que fazer, o quanto de livro que a gente tem que ler, existe uma responsabilidade por trás disso que nem todo produtor de conteúdo tem. Mas a gente está sempre muito ligado no que a gente vai falar, porque temos o senso dessa responsabilidade, né? De não levar fake news, de não levar conversas distorcidas. Então, para que tudo isso aconteça, a gente tem que gastar tempo, energia, criatividade. É um trabalho. Então, quando eu chamo as meninas para conversar sobre o que a gente pode fazer para rentabilizar, né, para monetizar o nosso trabalho, eu vou mesmo com essa gana de nós temos que fazer alguma coisa.
E eu pensava, eu posso fazer sozinha, mas sozinha eu tenho menos força, né? É aquela coisa mesmo é em coletivo, né? A gente só consegue fazer as coisas, ainda mais pessoas negras, coletivamente. Então, nas nossas lutas por direito foi coletivo, tudo que a gente tem hoje é uma construção coletiva. Então, por que não pensar dessa maneira? E eu estava indignada, porque eu via muitos produtores de conteúdos brancos ruins, ruins demais, assim, ganhando dinheiro. E, pô, a gente faz um trabalho super bacana, sabe? E como assim não tá virando, sabe? O que a gente tem que fazer para o negócio virar e acontecer? Inclusive agora, nós aqui com o podcast, a gente está pensando também que em chamar marcas para patrocinar os nossos episódios, né? Falar sobre temas que podem ser sobre livros ou não. A leitura decolonial, não só do livro, mas a leitura decolonial do mundo, das nossas vivências, das nossas realidades. Pode ser que tenham participantes aqui, a gente chame convidados para estar junto com a gente discutindo sobre determinado assunto e convide outras marcas para também fazer parte desse momento, porque é importante, pô, somos 4 mulheres negras, sabe, produzindo um conteúdo que é bom, e não é porque somos nós, mas é porque é bom, porque temos referência disso, e as pessoas citam nossos nomes em outros lugares, em outros podcasts, em outros perfis de rede social. Então, é um investimento também, para que essas marcas enxerguem a gente como potencial, né? A gente não está de brincadeira. Então, para mim, ter um retorno financeiro também faz parte do processo. Não vou falar para você, ai, não me importo com isso. Lógico que a gente se importa, a gente também precisa viver, também precisa pagar conta, né? Ah, eu sou meio assim, mesmo estressada quando fala desse assunto, entendeu? Minha orelha já esquenta. Não por menos, né? Eu acho que é muito importante a gente salientar para os nossos apoiadores, né, o quanto realmente esse projeto é importante para a gente, enquanto produtoras de conteúdo, enquanto pessoas que estão realmente querendo trabalhar com literatura e com literatura a partir da internet, né? Para a gente, para nós duas, e eu acho que para vocês também, o Leitores Decoloniais, ele realmente representa uma base que nos dá uma tranquilidade para conseguir fazer com que a gente desenvolva os nossos projetos com essa proposta de falar sobre literatura negra, de falar sobre uma leitura decolonial do mundo a partir da literatura, sabendo que a gente não depende só da monetização dos publis, né? Porque aí talvez nem todos os leitores saibam, mas também falar sobre literatura nesse, né, com esse recorte também dá muitas menos oportunidades de publi, né? E ainda mais se a gente for ser responsável pelo conteúdo que a gente coloca nisso e querendo fazer os debates que a gente traz nos nossos conteúdos, né? Então, o Leitores Decoloniais é realmente, quando a gente fala que ele é uma base né, para a nossa produção, a gente está falando isso com a maior sinceridade, assim. Também queria apresentar, né, onde que vocês conseguem achar o Leituras Decoloniais. O link vai estar aqui na descrição do episódio, mas é só digitar no Google Leituras Decoloniais Catarse, vocês vão achar. O Catarse é uma plataforma de financiamento coletivo em que as pessoas podem fazer financiamentos de projetos, tanto pontuais quanto recorrentes. O nosso é um projeto recorrente, em que a gente entrega aí leituras por ciclos, e a pessoa pode participar fazendo o pagamento do valor que ela escolher lá dentro das possibilidades, e pode interromper também o apoio a qualquer momento que quiser. E nos últimos... Agora a gente vai fazer 3 anos que a gente tem o projeto, e nesses 3 anos, assim, foram os 3 anos que a gente... Eu falo por mim, mas acho que eu falo por todas também, que a gente mais teve um pouco de segurança financeira, de todo mês saber que ia ter algum dinheiro para poder investir em outros projetos assim com tranquilidade. Então, Leituras Decoloniais é um clube que é muito importante para a gente enquanto criadoras, mas eu tenho certeza também que é muito importante para as pessoas que participam,
porque os relatos que a gente recebe é sempre de muita satisfação. Você falou que os encontros são uma das melhores partes, né, do projeto como um todo, e com certeza acho que, se não dá para dizer até que ele é a melhor parte, assim, são sempre muito, muito ricos e muito energizantes, assim, e faz toda a diferença ler com leituras decoloniais para a gente mesmo, sabe? Ter essa comunidade para discutir os livros sempre faz com que a gente tenha uma leitura que eu sei que não teria sozinha nunca. E a forma como a gente sempre vai além do livro, das nossas discussões, agregando também as vivências de cada pessoa que sabe que está participando da roda de conversa ali, é muito legal. Como a gente já comentou, a gente trabalha com literatura para a internet e isso demanda tempo, e tempo demanda organização. Então, quero introduzir agora um pouco dessa conversa sobre como nos organizamos, porque além do Leituras Decoloniais, nós temos outros clubes pessoais, as meninas têm também, mas tem um projeto também, Leia Representatividade, que elas vão falar mais. Então, pensar um pouco, falar um pouco sobre como que a gente se organiza, se vocês se consideram uma pessoa organizada, se sim, não, por quê. Eu posso começar. Eu me considero uma pessoa organizada em construção. Eu acho que eu estou sempre buscando ser uma pessoa organizada, mas é uma coisa que você tem que fazer sempre, porque você deixa uma coisa bagunçar e aí parece que vira uma bola de neve, um efeito dominó e tudo fica bagunçado e você precisa voltar para o seu eixo de novo. Então, eu me considero uma pessoa organizada, às vezes sim, às vezes não, depende muito do momento. E como que vocês são? Qual que é a relação de vocês com a organização? Bom, eu já vou falar logo, porque eu não tenho nenhum tipo de organização, nem cronograma, nem nada. E eu tenho certeza que vão ter pessoas aqui que nos escutam que vai ser igualzinha a mim. Ai, gente, a minha vida é muito louca, né? É filho, é marido, é a casa, é um negócio. Você está fazendo um negócio aqui, daqui a pouco alguém te chama ali. Como que você tem organização? Você não tem organização. Eu posso até fazer um cronograma, vou fazer isso hoje. Aí a criança cai e quebra a cabeça. Acabou o cronograma. Você tem que correr para o hospital, você tem, sei lá, acontece tanta coisa. Então, eu sou da prática que a gente tem que ler todo dia. Isso é fato. Né? Até para não perder o fio da meada. Mas se também não lê todo dia, tá tudo bem, ninguém vai julgar. Mas eu tento ler todo dia, pelo menos algumas páginas. Eu não coloco número nem quantidade, não vou anotando nada, sabe? A única coisa que eu faço mesmo para minha organização interior é grifar o livro, escrever nas bordas, colocar post-it, flag, porque aí eu sei aonde está, volto rápido para ler o que era aquilo, né? Mas eu não consigo ter um caderno, gente, para escrever. Isso não consigo. Já tentei agenda, caderno bonitinho, com linha, sem linha, com ponto. A gente tem que colocar um negocinho, um brilhinho, caneta colorida. Meu, não dá, não dá. É mesmo no livro, vai no livro, escrevo no livro e vai que vai. E tento ler, assim, com uma periodicidade, né, que dê também, né? Então, quando os filhos estão na escola, ou nas filas de espera de médico, de algum lugar, não consigo escutar audiobook também, porque eu não tenho muita concentração. Então, quando eu vi, já falou metade da história e eu tenho que voltar tudo. Mas eu não sou uma pessoa muito organizada, não. Eu tenho inveja dessas manas aqui. Tenho muita inveja, porque elas fazem cronogramas e elas têm planilhas. E eu não consigo. Não dá, não dá. Mas eu consigo, ó, tá vendo? Eu tô aqui, gente. Eu sou um exemplo vivo de quem tem uma vida conturbada, também consegue ser leitor, tá? Ó, eu dou conta, entrego os trabalhos no prazo, às vezes eu esqueço.
mas aí alguém fala, olha, você tem que entregar, e eu, olha, tem que entregar, volto lá, faço, e tá indo, né? Se eu fosse também tão mal, né, ninguém me chamaria para fazer nada, mas eu até consigo estar ali, juntinho, dentro de uma organização que é interna, tá? Nada externo, tá tudo dentro de mim. Então, na vida, a sua filosofia é deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vamos por esse caminho. Eu adorei a definição da Maria de pessoa organizada em construção. Eu vou aderir. Porque assim a gente coloca aquela fé em nós mesmos, né? De que uma hora, né, a gente vai atingir. Assim, graças a Deus a gente trabalha em dupla e eu tenho a Pétala para organizar as nossas coisas, porque eu sou muito a Camila, estou sozinha. A gente estava perdida. Inclusive o negócio do audiobook também, assim, é muito difícil. Eu fico voltando 50 milhões de vezes. Então, ainda tem que adicionar paciência junto para poder fazer isso todas as vezes. Mas eu acho que uma coisa que ajuda muito a gente é a coisa dos cronogramas de leitura, até nessa questão de que quando não dá para ler naquele dia e tudo mais, ter essa noção de como chegar ao final da leitura em tal tempo para poder dar procedimento, principalmente quando são leituras de trabalho, né? Quando não são leituras de trabalho, a gente segue né, com liberdade para ler em qualquer tempo, virar mesas com livro e tudo mais. Mas, se não, é uma coisa que você eu acabo ficando muito perdida, assim, no ritmo de leitura mesmo, porque meu ritmo de leitura é lento. E aí, trabalhar com livros, às vezes, não permite que você tenha um ritmo de leitura lento, né? Então, o cronograma de leitura me ajuda a conseguir conciliar isso, né? A necessidade do trabalho com o meu ritmo de leitura natural, assim. Para mim, a organização ela faz parte do meu processo, uma parte muito importante dos meus processos mentais, emocionais e até biológicos. Assim, eu não funciono sem organização, nada funciona para mim sem organização. Nem cozinhar, para mim, funciona sem organização. É muito, muito forte isso para mim. Então, para eu começar o dia, eu preciso primeiro já ter estabelecido já que existe alguma organização ali no que eu vou fazer naquele dia. Então, vários recursos de organização. Mas nem sempre tudo dá certo, né? Nem sempre dá certo porque muitas coisas que a gente faz, né? São muitos projetos e em cada projeto sempre surge alguma coisa durante o dia. Trabalhar com internet é uma questão, né? Que você tem que estar também atento ao que está acontecendo no mundo para alinhar o seu conteúdo. Também algumas coisas que você não espera, né? De repente, um e-mail ali que você não esperava, que alguma coisa você tem que resolver. Então, acho que a organização ajuda a coisa a não virar um caos, né? Mas não que a coisa vai ser toda regradinha ali. Mas acho que me ajuda até a entender e entender na minha cabeça tudo que eu tenho que ler, sabe? Que é todo isso de projetos, né? Como a Maria falou, a gente tem ainda um clube de ficção científica. A gente lê mais de um livro ao mesmo tempo, né? Para poder. Além do Leituras Decoloniais, tem o projeto Leia Representatividade, que é um projeto contínuo e anual também, e além de outras leituras de trabalho que vão surgindo durante o ano, e outras leituras que é para algum conteúdo, né? Além de leituras que são para pesquisa, para conteúdo e pesquisas para formação de coisas que a gente está sempre formando para criar novos conteúdos, né? Então, é muita coisa para ler o tempo todo, né? E é como eu falei, para mim não funciona, eu não conseguiria sem organização. E, às vezes, quando a organização não dá certo, eu não consigo dar conta de tudo isso, né? E a minha questão de
várias tentativas, vários testes de organização, sem me relacionar melhor com essas frustrações que ocorrem na organização, né? Que é uma parte de ser organizada, você também conseguir se relacionar com as frustrações de quando a organização não vai dar certo. Mas vocês sabem que eu me aprendi identifico. muito com vocês, viu? Nesses anos todos. Poxa, eu tenho, para quem, né, não conseguia nem nada, eu tenho uma planilha de gastos. Pelo menos isso. Uma planilha de gastos e uma planilha do que eu recebo. Olha que bonito, né? Tô nesse caminho aí. Porque eu também tenho o outro clube, né? Que é o Lendo Escritores Negros Brasileiros, e tenho que dar conta de ler os 12 livros no ano, junto com os livros do Leituras Decoloniais, junto com os livros dos trabalhos que aparecem. Igual ano passado eu fui júri de 2 prêmios literários, não sei quantos livros eu li, mas foram muitos livros, muitos mesmo. Eu acho que foram mais de 120 livros que eu tive que ler para esses 2 prêmios. Então, assim, é muita coisa mesmo. Mas a minha organização, ela, como eu digo para vocês, ela é interior, e eu sou uma pessoa muito noturna. Eu funciono melhor à noite. Então, eu lembro que na época da faculdade eu escrevi meu TCC à noite, nas pós-graduações que eu fiz, que foram 2, eu escrevi também os artigos à noite. Eu sou, a hora que todo mundo dorme é a hora que eu fico em paz, sabe? O silêncio da noite, me concentro melhor. Então, acho que a minha organização, se é que eu posso chamar assim, ela é noturna. Então, assim, eu me organizo melhor para fazer as coisas à noite. Eu não tenho um ritual, um planner, um sei lá o quê. Não, eu sei que eu tenho que fazer as coisas à noite e tem que ser entre 11 horas da noite e 2 horas da manhã. Tipo, ali, esse espaço de tempo é um tempo tranquilo para mim. Né? Aí, sei lá, de repente você abre um vinho, toma uma cerveja e vai fazendo a coisa acontecer, né? Não sei, quem está escutando a gente e bebe também, mas eu acho que funciona, assim, tomar um negocinho, você fica mais relaxada, né, e vai, deixa o negócio fluir. Organização hidratada. Toma uma cervejinha gelada e vai, né? Eu me identifico muito com a fala da Pétala também, porque eu sinto que se eu não me organizar, se eu não anotar as coisas, eu fico bagunçada internamente. Parece que ataca, sei lá, uma ansiedade, assim, eu não consigo fazer nada, porque eu tô pensando em uma coisa aqui, mas eu tenho que focar em outra aqui, mas aí eu tô pensando no que eu vou fazer amanhã, no que eu não fiz. Então, de tudo, assim, eu vivo estudando questões de organização, compro livro, assisto vídeo, ouço podcast de organização, e o que todos falam é que você tem que encontrar um sistema que funcione para você e tentar seguir por aquele sistema. E você pode fazer vários testes nesse caminho até encontrar o que é mais ideal. Agora eu uso o Notion, que é um site, aplicativo, e também uso o Google Agenda, e eu anoto assim, 8 horas, 9 horas começar a trabalhar, tal hora ir para academia, fazer tal coisa, ler tal livro. Então, eu escrevo tudo que eu preciso fazer, e é muito do que a Pétala falou também, de lidar com as frustrações, porque a gente dificilmente vai conseguir dar conta de tudo. A gente só tem 24 horas no dia e a gente não consegue aumentar isso. Então, a gente precisa dormir pelo menos 8 horas, 6 a 8 horas, idealmente. A gente precisa viver também fora das telas e ter momentos de lazer e momentos com a gente mesmas. Então, acho que se eu não tivesse essa questão de anotar tudo que eu preciso fazer, seria muito mais difícil, assim. E aí, pensando também que a gente lê vários livros ao mesmo tempo, e que a gente discute sobre esses livros no final do mês, no final de um período, como que vocês fazem para lembrar, né, do que leu? E a Camila já falou que faz anotação no livro, mas vocês também escrevem em caderno, ou volta para lembrar o que leu algumas horas antes do encontro.
Eu vou lendo, também vou colocando post-its, escrevo, tento escrever em um caderno que eu fui entendendo, fui pensando ao longo da leitura. E antes dos encontros eu costumo fazer um roteiro assim do que eu quero falar. E aí é bom que esses roteiros ficam salvos, né? Então, mais para frente, como eu também gravo vídeos, ficam salvos. Então, eu consigo recuperar isso, faço uma leitura rápida e aí já consigo lembrar do que eu quero comentar sobre a leitura. E como que é para vocês lidar com tantas leituras ao mesmo tempo e também outros projetos acontecendo ao mesmo tempo? Eu só percebo o quanto eu sou péssima. Gente! Ai, tudo bem! Olha, eu tô tendo que trabalhar muito aqui minha frustração, gente. Porque, meu, que isso? Eu nem sei, Maria, eu nem sei isso que você falou. Oni o quê? É O quê? é Oni que você trabalha lá para se organizar? Notion. Nossa! Notion! É, Gente, é o queridinho das organizações. cara, nunca ouvi falar, nunca me apresentaram, não Sério, cara. conheço. Eu acho que sua vida vai mudar, não pelo Notion, mas se você encontrar um sistema de organização que funciona para você, acho que sua vida vai mudar. Pregando já a palavra da organização aqui, porque a gente se organiza internamente também. Facilita muito a vida. A gente, vulgo Pétala, usa muito Trello. Mas queremos ligar Mas a gente tem tentado, tem ouvido muito a Milena falar do Notion, a Milena do Perfil Nevoada, e aí ela fica mostrando tal, e ele parece ser muito bom mesmo. Então a gente tem ficado com vontade de experimentar o Notion também. O Trello funciona, né, pra gente, até por essa questão de a gente precisar organizar nossos trabalhos para 2 pessoas, né? Então a gente poder ter essa coisa de não ser só num caderno, não ser só no plano, para outra também poder acessar. Organizar, né? 2 formas de lidar com um tempo totalmente diferente. Imagina a loucura que é. Só a bagunça e ela é a pessoa que precisa se organizar. Aí dá umas bugadas, mas a gente vai indo. Então... E o Trello ajuda muito. Mas sobre essa questão de várias leituras, para conseguir lembrar, o que funciona para mim, acho que ter voltado a escrever sobre as leituras por conta das leituras decoloniais é uma coisa que tem me deixado com vontade de fazer uma coisa que eu fazia lá nos meus primórdios de leitora, jovem leitora, e que eu abandonei por conta de começar a escrever na internet sobre as leituras, porque eu tinha um caderno onde eu anotava o que eu li e o que eu achei de cada livro. Que coisinha bonitinha. Aí parei, eu comecei a fazer as resenhas no blog, as postagens no Instagram, e aí foi meio que, né, foi sentindo menos necessidade, porque eu conseguia fazer isso, ver o que eu tinha achado, o que eu tinha lido. Que a gente falava sobre tudo que lia. Só que é uma época que a gente falava sobre tudo que lia, e hoje em dia não. E fora que também hoje em dia está disperso. A gente fala, às vezes, o que a gente leu na cultura, às vezes no Leituras Decoloniais, às vezes no perfil do Mais Sci-Fi, do nosso outro clube de leitura, né? Então, fica disperso, e aí eu tenho sentido a necessidade de voltar de ter esse controle, assim. E aí, escrever mesmo, ter esse ato de escrever sobre a coisa que mais me ajuda a guardar. As discussões também nos clubes me ajudam muito a conseguir e processar, tipo, fixar, né, a leitura, e aí, sim, às vezes, durante a leitura mesmo, eu vou lembrando, durante as discussões, enquanto as pessoas estão falando, eu vou lembrando do que eu achei, do que eu li e do que eu queria falar sobre, mas eu também escrevo no livro, e grifo bastante, eu acho que eu grifo mais do que eu escrevo, mas eu grifo bastante porque isso também de sublinhar vai me ajudando a marcar certas coisas na minha cabeça da leitura. Uso muito post-it também, e aí antes, às vezes, dos encontros eu dou uma olhada nas marcações, durante os encontros também. E mais uma coisa que eu acho que eu tenho muita vontade de voltar a fazer é isso, ter um caderno onde eu vou anotar, ou um caderno, ou um arquivo, ou alguma coisa assim, que eu vou poder só, tipo, olhar tudo junto, assim, falar a diferença na minha vida de novo. Eu usava muito Scooby também, mas eu não sei porque eu parei de usar. E aí é muito legal que ele tem essa coisa de você conseguir olhar tudo que você leu no ano ali num clique também, né? Então, eu indico, apesar de não usar, hoje em dia eu sinto falta de usar, porque era muito legal. Eu ainda...
eu ainda acesso ainda, tipo, na época que eu usava, às vezes eu quero lembrar o que eu li em 2012, o que eu li na época que eu usava o Scooby até, acho que 2014, 2015, não, acho que 2016, sei lá, nem lembro mais, mas até um certo período da minha vida eu usava bastante, assim, pelo menos para marcar tudo que eu li, e aí de vez em quando eu ainda entro nele para olhar e consultar dessa forma, sabe? E aí me dá vontade de voltar, é porque aí tem que cadastrar tudo que eu não cadastrei. Bate uma preguiça, uma hora eu vou fazer isso. Eu uso, mas eu não cadastro cada livro que entra. O que está cadastrado lá tá, mas eu vou colocando os livros que eu leio, para no final do ano eu saber o que eu li de fato, né? Assim, igual o ano passado, mas aí eu digo que eu li porque eu quis ler, né? Não, tipo, por exemplo, esses 100 livros de prêmio, não coloquei lá. Isso aí é outra coisa, né? Mas sim, os livros que eu quis ler, os livros dos clubes, tal, eu vou colocando lá. Então, o ano passado eu li 52 livros que eu queria ler. Alguns para trabalho também que eu gostei muito, aí eu coloco lá, tal. Então, eu considero, assim, até que eu não leio tanto quanto algumas pessoas, né? Porque eu li só 52 livros que eu gostaria mesmo de ler. Se não tivesse nenhum trabalho, talvez eu tivesse lido, sei lá, 70. Mas eu ainda acho pouco perto de algumas pessoas. Pô, vi esses dias, assim, eu cúmulo. Vi esses dias uma mina que falou que leu 42 livros em um mês. Falei, você tá de brincadeira, você não leu, de verdade. Na boa. E assim, livros, assim, bem... Virginia Woolf, Silvio Almeida, não sei o quê, sabe, uns livros assim... Mais de um por dia? É uma incógnita enorme para mim. Eu fiquei pensando. Mais de um livro teórico por dia? Como que é a cabeça? Ou ela tem algum problema, né? A gente não pode descartar isso, né? Algum problema mesmo, ou ela não trabalha, sei lá, não sei o que ela faz, gente, porque 42 livros em um mês é muita coisa. Mano, é o que eu li no ano passado. Então, e chega a ser maçante. Porque a Maria falou, né? Tem vida atrás das telas, né? Você sai para comer alguma coisa, ver a sua família, chupar um sorvete, ou a pessoa fica enfiada, né? Tem dias, gente, que eu não quero ler nada, que eu não quero ver uma página na minha frente. Às vezes eu leio. Então, aí quando o processo passa de prazer para trabalho, aí você tem que fazer, né? Porque você não vai falar, não, hoje eu não vou trabalhar, né? Se estivesse trabalhando numa empresa, você não ia falar, hoje eu não vou trabalhar porque eu tô de saco cheio. Com a literatura é a mesma coisa, você precisa ler todos os dias porque você tem que entregar um trabalho, né? Então, é uma outra relação que a gente tem a relação do prazer, mas também tem o lance do trabalho, e essa parte do trabalho, eu não vou dizer que não é chata, é chata. É chata porque aí vira uma coisa assim, uma regra, né? Você tem que fazer, igual bater um cartão, não tem como fugir disso. Mas aí também que as pessoas precisam ver a diferença. Se eu não trabalhasse com literatura e produção de conteúdo, eu leria tanto? Não, eu não leria tanto. E essa diferenciação tem que ser feita, e por isso eu digo, né, voltando lá no lance da responsabilidade, de sempre lembrar as pessoas que eu tenho tantos livros na minha estante, que eu leio tanto dessa forma, porque eu trabalho com isso. Então, as editoras mandam os livros para mim, e eu não teria grana, por exemplo, para comprar o tanto de livro que eu tenho, porque os livros ainda são objetos muito caros. Né? Aí as pessoas vão lá e fazem uma dívida enorme com a Amazon para tentar ficar com a estante igual. Meu, não faça isso, sabe? Não faça isso. Não é essa a intenção. Né? A gente só tem porque a gente recebe esses livros. E a gente só lê tanto porque a gente trabalha com isso. Porque na vida real mesmo, a coisa não funciona dessa forma, né? Se você não está dentro deste ramo, sei lá, dentro dessa atividade, né? Há um tempo atrás foi polêmica no Twitter essa questão, nas redes no geral, essa questão de tal pessoa ler 50 livros por mês. E aí as pessoas falando, se tal pessoa lê tanto livros por mês, ela não lê com profundidade, o que absorve? Aí também tem essa questão de que a gente vê muito nesse mundo de Bookstagram, Booktube, que é li 30 livros no mês. E aí gera sempre essa competição. Parece que é uma competição. Você sempre tem que estar lendo muitos livros, muitos livros. Se você lê um livro por mês,
é como se você não fosse leitor, você não se importasse com a leitura. E aí eu acho que também isso é muito um reflexo dos tempos que a gente está vivendo, de querer transformar numa competição uma coisa que era para ser um prazer, um hobby, um trabalho também, e aí o quanto que a pessoa absorve disso. Mas aí também eu fico muito dividida nessa questão, porque se a pessoa lê 50 livros por mês, tudo bem, pode ser que ela não trabalhe, pode ser que ela seja uma herdeira e fique o dia todo só lendo livro, pode ser que ela não tenha vida social e não queira ter, e não tenha amigos e só leia. Ok, é a vida dela, assim. E a gente sempre tende a comparar com a nossa vida, né? Na minha realidade, trabalho 8 horas por dia, que tenho uma vida também fora das telas, faço outras coisas além de ler, apesar da leitura ser a minha paixão e eu acho que se eu não lesse por trabalho, eu continuaria lendo da mesma forma. Assim, para algumas pessoas é uma realidade que elas consigam ler vários livros por mês, para outras não é, e assim, tá tudo bem. Você não precisa ler 50 livros por mês para ser uma pessoa leitora. Você que lê um livro por mês, você também é leitor. Então, tem os dois lados da moeda. E a gente vive num país que a média de leituras anual é de 4 livros, se eu não me engano, é muito pouco. Então, se a pessoa está lendo um livro, já está ótimo. Se a pessoa está lendo 50 livros, está ótimo para ela também. E ela se resolva com ela e com a consciência dela se ela está lendo mesmo de verdade, está absorvendo aquele conteúdo, ou se só está numa corrida para competir na internet, uma corrida imaginária que não existe. E aí a gente também entra numa questão que eu queria trazer aqui para vocês, que é o quanto que o capitalismo impacta nisso, né? Nas leituras, nessa produtividade, nessa questão de organização, e o quanto que isso impacta na vida de vocês. Não sei, eu ainda não pensei sobre isso, sobre o quanto o capitalismo impacta na minha vida na questão de leituras e de prazos. Impacta muito de alguma forma, porque a gente precisa ler e entregar conteúdos em prazo. Mas eu fico pensando, será que sou uma pessoa organizada para ser mais produtiva, para ganhar mais dinheiro? Então, tem um vídeo, eu esqueci o nome do moço, ele faz vídeos políticos com humor. Então, ele tem um vídeo que eu acho muito bom. Eu tenho que ler logo para terminar logo, para dormir logo, para acordar logo, para trabalhar logo. Então, esse ciclo que não tem fim. Então, a minha organização, sempre fico me questionando, será que eu quero ser uma pessoa organizada para ter mais tempo para ler logo, para terminar logo, para resenhar logo, para sair logo, sempre logo? Então, sempre repensar essa lógica imediatista e também competitiva, assim, do capitalismo. E eu queria que vocês também comentassem um pouco sobre isso. Então, eu me cobrava muito com relação a isso. Acho que por isso, eu sou virginiana, então quando eu via um cisco no chão, eu queria tirar. Só que isso começou a me fazer muito mal. Inclusive, eu tenho depressão e tenho ansiedade, né? Crises de ansiedade, porque eu me cobrava demais. Eu trabalhava numa empresa e a empresa tinha prazos e tudo mais. Eu era assistente social, mas trabalhava numa empresa de cursos profissionalizantes e tinha muitos prazos, muitas coisas, e eu queria dar conta de tudo, dar conta do meu trabalho, dar conta dos filhos, e aí, de repente, eu me vi dentro desse distúrbio, né, que deu na minha cabeça, e hoje eu sou muito mais flexível com relação a isso, porque é exatamente isso, Maria, a gente quer se organizar muito para dar conta de tudo, só que a gente não consegue dar conta de nós mesmos, né, e aí o negócio explode. E aí explode numa depressão, explode numa ansiedade, explode em alguma outra coisa, né? Em alguma outra química do nosso corpo. E eu larguei mão disso. Talvez a minha falta de organização de agora é um reflexo de entender, consciente ou inconsciente, não sei, que tudo isso de querer dar conta de tudo a todo momento é um pressuposto do capitalismo. Porque a gente podia deixar as coisas mais leves, mais soltas, mais, né? Então, ao mesmo tempo que eu sei que eu preciso ganhar dinheiro porque eu vivo numa sociedade capitalista, eu também não quero me apegar tanto a essas questões de dar conta de tudo, de querer, sabe, fazer tudo, e isso faz muito mal,
faz muito mal mesmo. Às vezes eu até, nas crises, né, que eu tenho, eu fico pensando, eu tenho que dar conta, e depois eu volto, né, e revejo tudo e falo, não, eu não tenho que dar conta de tudo, né, porque por mais que a gente tente organizar, pode acontecer uma coisinha no meio do seu dia que vai desorganizar tudo isso, e como que você vai lidar com essa frustração de desorganizar tudo, né, porque pode acontecer qualquer coisa, e você ali naquela, não, eu tenho que dar conta, ainda tenho que chegar e fazer isso. Não, se der, deu, se não der, tá tudo certo, né? Eu aprendi, acho que com a dor, assim, não acho que a organização seja ruim, mas a gente tem que prestar atenção, de fato, para quem que a gente está se organizando, né? A gente está se organizando para servir ao capitalismo, a gente está se organizando para dar conta dos nossos próprios processos internos, né? A Pétala falou que ela se organiza por processos internos, até para ela ficar bem. Agora, quando isso também sai de foco, né, e é só o externo, aí eu acho que é um problema grave. Voltando um pouquinho acho muito legal a gente pensar isso, e voltando um pouquinho na questão de velocidade de leitura, de ritmo de leitura, quando a gente fala disso, a gente também está falando acho que de neurodiversidade, né? De como a gente vai processar a leitura, como a gente vai processar, literalmente, como a gente vai processar realmente, conseguir a velocidade que a gente vai conseguir ler as palavras e tudo mais. E para mim, isso é tipo humanamente impossível ler 50 livros num mês. Como eu disse, essa é a minha média anual. Mas vai ser possível para outras pessoas, porque ela vai ter uma forma de processar, sabe? Tipo, Funcionamento neural. Um funcionamento, né, neural diferente do meu, e vai conseguir processar as leituras, vai conseguir, às vezes, lembrar delas. Eu tô lendo do jeito que eu leio, eu já não lembro, às vezes, sabe? Eu vou tentar, realmente tem que ficar parada, assim, tentando lembrar nome de personagem e tudo mais. Não, o nome de personagem é só ler o que eu li hoje de manhã já. E acontecimentos da história, e realmente os clubes de leitura me ajudam justamente por isso, por ter esse tempo de conseguir ainda não só ficar para dentro, né, mas ir para fora também, conversar, falar e associar isso a momentos ali, a conversa. Ajuda muito a lembrar a história por conta disso. E porque isso é tudo a forma como o meu cérebro funciona. E aí, assim, vai influenciar a forma que eu leio também. Então, é importante a gente... Por isso que não dá pra gente se comparar, porque literalmente você tá comparando o jeito que o seu cérebro funciona com o jeito que o do cérebro de outra pessoa que funciona. E você achar que você vai conseguir chegar na mesma coisa que a outra pessoa, para você conseguir também ler 500 livros no ano, não dá, sabe? Realmente vai ser muito frustrante. Uma coisa é se você tiver um desejo de, eu quero ler mais, e aí, como a Ká falou, colocar uma coisa de ler todo dia, criar hábitos de leitura para que você consiga ter um desenvolvimento na sua relação com a leitura a partir de você mesmo, sabe? Do seu funcionamento, da forma como você consegue estabelecer essa relação com a leitura e um ritmo de leitura. Outra coisa é comparar, porque aí geralmente dá muito errado quando a gente faz isso. E aí, com essa questão da organização, eu acho que é bem o que a Ká falou, tem muito das duas coisas, e acho que por isso que eu achei essa pergunta tão legal, porque faz muito sentido a gente pensar isso para a gente não perder de vista isso. Eu acho que não me organizar faz com que eu acabe fazendo mais isso, sabe? Tentando fazer tudo nessa velocidade rápida para conseguir dar conta e aí ficar nesse ritmo de vida acelerado que o capitalismo quer, porque aí eu fico pensando, tipo, o tanto de coisa que eu tenho para fazer, o tanto de coisa que eu tenho que dar conta num dia, e aí eu sempre fico nessa coisa de, né, preciso fazer rápido, ou quando eu não estou conseguindo fazer rápido, meio que sentindo culpa por não estar fazendo rápido. Mas se eu conseguir organizar e ver como eu posso respeitar meu tempo e fazer ainda essas coisas encaixarem no que eu preciso, no tempo que eu tenho, né? E mesmo que não vá dar certo depois, isso pelo menos faz com que eu consiga tentar estabelecer meu próprio tempo e não simplesmente ir pelo tempo do tanto de coisa que tem para fazer, sabe? E aí, então, pelo menos é isso que a gente tem conversado muito, né? Para nossa produção, porque às vezes descamba mesmo, às vezes vem tanto trabalho que a gente não consegue se organizar e ver o que é. E a gente percebe que nesses períodos a gente fica muito mais cansadas, a gente fica muito mais perde noção de tempo, assim, muito mais fácil de ficar horas e horas e horas trabalhando, horas e horas produzindo, sem dar conta disso e ainda achando que não está fazendo o tempo suficiente, sabe? Então, quando a gente consegue manter a organização, a gente consegue se desvincular desse tempo
capitalista de vai, você tem que entregar, você tem que produzir, você tem que fazer. Então, a organização nesse sentido é tentar se organizar, é tentar estabelecer uma relação saudável com o tempo. Para a gente tem sido isso. Né? Para mim, a organização também tem muito a ver com a autonomia, né? Você assumir o controle, né, da gestão do seu tempo, né? E você ter no momento da organização essa consciência, né, de que você ali gestando o seu tempo, né, tomando para si, né, o poder sobre o seu tempo, né? Na verdade, o poder não, né? Porque eu acho que a gente não tem essa relação com o tempo, vai ser só adoecedor, mas tomando para si um caminho de se relacionar com o seu tempo de uma forma com maior autonomia possível, que não dependa só das demandas do seu trabalho, das demandas do capitalismo, né? Das necessidades, né, que a gente precisa suprir, e das necessidades com que a gente precisa ocupar o nosso tempo, que vem muito do capitalismo, é você conseguir, nesse momento, perceber o que é realmente importante para você e o que são demandas que vêm só de algum desejo que vem pela lógica capitalista, que a gente tem o tempo todo que dá conta de assimilar essa relação, né, com as demandas da estrutura capitalista, que está sempre se infiltrando em todos os níveis das nossas relações com o tempo. Então, tomar para si essa autonomia de gestão do tempo e de relacionamento com o tempo, mas que gestão de relacionamento com o seu próprio tempo, faz com que você consiga perceber isso aqui faz sentido para o meu projeto de vida, para o meu projeto de pessoa, esse daqui não faz tanto, né? Então, mas ainda eu preciso fazer isso, mas então como é que eu vou gestar isso aqui dentro da minha organização, da minha rotina, como que eu vou lidar com isso, né? Então, ter todo esse cuidado com você, com o que você quer para você, né? Com o que você quer, tipo, no final do dia mesmo, saber, tipo, eu vivi o que eu queria viver, sabe? Eu acho que a gente está entrando numa coisa de pensar sucesso e decepção, assim, nessa questão de organização, né? E aí eu acho que, pensando nisso, numa relação do que o capitalismo impera, aí a gente tem que sempre pensar se a gente está tendo uma ideia moldada por ideias capitalistas e coloniais de sucesso, porque aí geralmente a gente vai se frustrar assim mesmo, pensar o que é sucesso para você mesmo, sabe? Sim. Porque senão a gente vai entrando em umas coisas que depois, o que a Pétala falou, você chegar no fim do dia e falar, eu vivi o que eu queria viver, ou eu vivi o que alguma coisa, ou, né, você está traçando os seus planos, né, a gente está falando de organização, traçar planos, você está traçando os seus planos para atingir uma ideia de sucesso que é sua, de acordo com o que te dá prazer, o que te faz sentir vivo e vivendo, ou de acordo com o que a sociedade capitalista e colonial está te colocando como sucesso, como chegar no sucesso no profissional e até relacional, sabe? No seu relacionamento com as pessoas e pessoal, assim mesmo. É difícil a gente conseguir filtrar isso, porque às vezes está muito, muito enraizado, assim mesmo. Mas é muito necessário para que a gente consiga realmente fazer com que a organização não seja essa coisa de que, na verdade, é só uma coisa da gente tentar transformar o nosso tempo em uma ideia de produtividade só, né? E aí eu penso, eu volto a dizer, né? Que essa organização ela é para manter o seu interior, né, as coisas que você quer, como a Pétala falou, né? Eu consegui cumprir o que eu queria no meu dia, ou é para, né, alimentar cada vez mais esse sistema capitalismo, porque o capitalismo ele não respeita os nossos limites, né? E a gente tem que colocar essa limitação, mas a gente também só consegue colocar essa limitação quando a gente começa a entender todo o processo, toda a dinâmica capitalista, que ela é adoecedora, ela é sangrenta, ela é violenta, em vários aspectos. Pensem que
capitalismo só deu certo, dos pressupostos do capitalismo foi a escravização de pessoas. Então, assim, o capitalismo ele só se manteve desde lá dos primórdios porque conseguiu escravizar pessoas que trabalhavam para dar lucro. As próprias pessoas eram um lucro para o capitalismo, né? E o capitalismo ele vem se alimentando disso desde então. Então, se a gente entra nessa lógica, é difícil de escapar, mas não é impossível. A partir do momento que você começa a ter consciência do que é esse sistema e quanto ele é adoecedor e o quanto ele é sangrento e violento, você começa a ter novas percepções, assim, de como que eu vou fazer isso. Talvez a minha forma de me organizar seja não me organizar, porque aí eu dou conta de fazer e não tô entrando nessa parada toda, sabe? De essa meta para mim já é uma coisa, uma palavra, assim, totalmente capitalista. Temos que atingir a meta. E se atingir a meta, nós dobramos a meta. Assim, eu não consigo lidar com essa palavra meta. Para mim, sei lá, eu tenho um objetivo, eu quero chegar neste objetivo, cumprir esse objetivo da melhor forma possível. Eu não quero entrar nessa lógica, sabe? Eu sei que eu tenho várias coisas para fazer, mas eu também não posso enlouquecer. Que aí, se eu enlouquecer, aí que eu não vou fazer nada mesmo. Então, eu vou nesse caminho mais... Como que eu posso dizer? Mais descontraído, talvez? Né? Sendo bem eufemista, assim. Vou descontraída, sabe? Vou indo ali, bem na bolinha de meia, fazendo o negócio acontecer e tal. Porque senão eu sei que eu vou pirar e eu não quero me render, né? É difícil de você sair. E aí depois você vai voltar para esse processo de novo. Nossa, a gente está muito, né? Muito cabeçuda nesse primeiro episódio. A conversa ganhou um ar bem mais... Mas isso faz parte, né, de um olhar, uma leitura decolonial do mundo, né? Não só dos livros, mas de uma leitura do mundo, né? Inclusive, isso que a Cata tá falando, de reconhecer que às vezes a gente não vai conseguir não seguir, né, coisas que o capitalismo nos exige, porque às vezes é necessário para a gente, né, conseguir sobreviver, mas ter consciência disso, né, fazer essa leitura e conseguir separar essa matrix capitalista do que é a realidade de verdade e do que é, né, colocar o pé no chão, assim mesmo, sentir, né, a realidade e não só o que essas ficções coloniais e capitalistas colocam como realidade, é muito importante, mesmo quando a gente às vezes vai ter que falar, então, tá bom, beleza, vou ter que fazer isso aqui porque preciso, mas eu sei que isso aqui só estou fazendo por conta dessa lógica capitalista infernal que o mundo faz o mundo girar, senão, sabe? Acho que aqui as pessoas vão poder ouvir um pouquinho do que são as nossas conversas no clube, e é bem cabeça assim mesmo, e a gente vai para vários lugares. E a gente já está encaminhando para o final desse podcast, e um dos quadros fixos aqui do podcast é o Dicas Decoloniais, em que a gente vai trazer aqui as dicas finais para vocês. E então vamos indicar aqui o que a gente está lendo, assistindo, alguma coisa, alguma indicação que a gente quer deixar para vocês no final desse episódio. Eu vou pensar na minha indicação e as meninas podem começar. Vou começar com a minha indicação. Essa semana eu assisti o filme da Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, que é um pouco da história da Whitney Houston. Talvez não tenha nada de diferente do que a gente já saiba, né, na biografia ali que foi feita, porque já tem documentário, já tem um monte de coisas, né, artigos e tudo mais sobre ela. Mas eu fiquei muito emocionada. A Whitney Houston era uma cantora assim, excepcional, uma das mais premiadas de todos os tempos, e tudo que ela queria era amar, era ter um amor verdadeiro, ter uma família, e acredito que essa própria concepção de amor romântico foi o que destruiu ela. Muita coisa aconteceu na família, com o pai, com a mãe, e ela queria fazer diferente, mas aí a gente percebe que nem sempre a nossa organização
ela dá certo, porque pode acontecer várias coisas aí no percurso e fazer com que a gente morra, né? Morra em vida, às vezes as pessoas morrem em vida, e outras morrem no corpo mesmo, né? No físico. Infelizmente, ela morreu no físico, e a gente não tem mais uma cantora que era uma potência enorme, assim. Então eu recomendo muito o filme, e também demonstra como as pessoas querem que nós sejamos algo que nós não somos. Tem uma fala no filme que ela diz: as mulheres pretas estão sempre cansadas. Então, estão sempre cansadas de lutar contra aquilo que querem que nós sejamos. E essa parte foi muito forte, assim. Então, eu gostei muito do filme e fica aí a minha indicação. Eu vou indicar a HQ Angela Davis, que é uma HQ biográfica que vai contar a história da Angela Davis, principalmente a história dela, desenvolvimento dela nos movimentos de luta. Eu acho que faz muito sentido ler essa história através de uma narrativa gráfica, né? As ilustrações, elas são bem diretas, assim, mas muito expressivas, e é muito gostoso, assim, de você passar por essa história da Angela Davis a partir essa HQ aqui. Então, recomendo. Eu quero indicar o vídeo da Milena, do canal Enevoada, sobre o Nútil, já que a gente falou dele, e acho também legal para você ver como funciona e tal, e aí talvez também querer usar a ferramenta, como eu fiquei com vontade. E também indicar o perfil da Lorena, do Passo Entre Linhas, e da Anne, do Preto Nerd, que elas falam de vez em quando sobre organização e sobre, até no Preto Nerd e no Preto Academy, que é um programa que ela faz algumas oficinas, né, de diversos temas, e teve um sobre organização, que eu queria muito ter feito, não consegui fazer, mas se tiver outro, farei, e vocês fiquem lá comigo também acompanhando para ver se vai ter outro e fazer. Mas a Anne sempre fala também sobre questões de organização de uma forma assim, sabe, de pensar como isso faz sentido para você, e muito pelo que a Petal estava falando, por essa questão de autonomia mesmo, né, de organização como uma forma de autonomia. E aí a Lori também faz uns conteúdos bem legais nessa mesma pegada, e de uma forma que você pode ver que pode ser divertido até se organizar, e sem também necessidade de ficar essa coisa de fazer planner bonitinho. Me perdi nisso uma vez, hein, galera? Não vá nessa aí também, que não tá certo. Você pode se divertir fazendo isso, e é legal também você fazer isso, mas não é necessário também, sabe? E você pode fazer isso de uma forma que faça sentido para você, não precisa ficar bonitinho que nem do Pinterest. Pode ficar bonitinho do seu jeitinho. Então, eu acho que são perfis legais para você ver pessoas que estão lá falando de livro, de cultura pop, e de, né, várias coisas nesse meio, mas também falando de organização de vez em quando, e de uma forma bem identificável, assim, sabe? Gente como a gente falando ali de organização. Então, a minha indicação também é um filme que eu assisti recentemente, mas ele é de 1992, é o Malcolm X, do Spike Lee. O diretor foi o Spike Lee, é uma cinebiografia sobre a vida do Malcolm X. Eu gostei muito de assistir porque o Malcolm X é uma figura que eu não conhecia muito, e depois do filme eu passei a querer conhecer mais da vida dele, porque ele tem uma história assim. O Malcolm X é uma pessoa que a gente sempre conhece por esse lado combativo, sempre em oposição ao Martin Luther King, e na verdade a história dele é muito maior do que isso. Então, acho que dá para a gente pensar muito sobre militância a partir da vida dele, e sobre refletir os nossos posicionamentos, assim, e até que ponto vai as nossas certezas dentro do ativismo e da militância, e para quem que a gente está servindo no final de tudo isso. Dá para a gente pensar também até que ponto a gente deixa questões internas interferirem na nossa vida pessoal, que é uma coisa que aconteceu um pouco assim na vida dele, na questão de relação com a esposa e com os filhos, no quanto ele era ativista, mas não conseguia estar presente em casa, e o quanto que aquilo também custou para ele. Enfim, é um filme muito interessante e eu indico muito. E aí, para a gente encerrar a nossa conversa, muito obrigada se você ouviu até aqui, e quero te lembrar também que se você quiser conhecer o Leituras Decoloniais, fica aqui o convite, conheça o nosso Catarse, apoie o nosso trabalho,
Também nos sigam nas redes sociais, nós estamos no Instagram como @leituras_decoloniais, estamos no Catarse. Se você quiser conhecer os nossos perfis individuais, eu estou na internet como Impressões de Maria, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, o site, que é impressõesdemaria.com.br, e as meninas também vão falar os arrobas dela, e a gente finaliza por aqui. Gente, eu gostei muito da conversa, espero que vocês tenham gostado de ouvir também. Acho que a gente falou bastante, mas a gente vai calibrando nos próximos episódios. E acho que foi uma conversa gostosa, mesmo, né, falando bastante, acho que foi gostoso de ouvir. Espero realmente que vocês tenham gostado. Que a gente não estava Esperava esperando aí, na conversa, isso foi muito legal. E vocês encontram a Isa e eu no Afrofuturas, no Instagram principalmente, mas Afrofuturas também em todas as outras redes sociais. Antes de terminar, vou contar um caos aqui rapidinho. Eu assisti, Maria, o Malcolm X quando eu tinha 7 anos. Meu Deus, acabou com a cabeça da negrinha. Porque a minha tia, ela fazia parte do movimento negro aqui em São Bernardo do Campo. E eu ia junto com ela nos encontros, nas reuniões, tal. E aí teve essa sessão, esse cine debate num CESA, que é tipo um EMEI, sabe? Escola de Ensino Infantil, que tem aqui na minha cidade. E aí ela me levou e eu assisti esse filme com 7 anos, eu nunca mais esqueci. E aí esses dias eu falei para ela que eu tinha assistido Malcolm X, né? Junto com ela, e ela falou, não lembro. Eu falei, então, para você ver como as coisas marcam, né, a nossa vida. E aí, depois de muitos anos, eu li a biografia do Malcolm X, escrita pelo Alex Haley, e é uma biografia, assim, fantástica. Eu devorei, é um calhamação, assim, eu devorei, tipo, uma semana eu tinha lido o livro inteiro, assim, muito bom mesmo. E aí tô com outra aqui, uma que é a edição da Companhia das Letras e tal, mas como eu já li essa outra, talvez não tenha muita novidade, né? Então eu deixei ela lá. Mas finalizando, obrigada a todos que chegaram até aqui. Eu estou no Instagram como Camila e seus livros, Camila com 2 L's e seus livros, e também no perfil @lendoescritoresnegrosbr, que é o clube de leitura que eu faço a mediação, e nós lemos só escritores negros brasileiros. É importante que a gente reconheça a nossa própria fundação e a nossa própria construção enquanto literatura, enquanto pessoas negras que ajudaram a formar esse país tão grande, né, que é quase um continente. É isso.